Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Bem-vindos ao primeiro Porque Se Não é Resposta da semana. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e estamos com o Eduardo Sá, claro. Hoje vamos falar sobre a autonomia das crianças. Eduardo, boa tarde. As crianças são cada vez mais dependentes? Olá Judite, olá Bruno. Olá Eduardo. Ainda ligeiramente afónico, mas já com algum som. Percebe-se perfeitamente. Judite, muito obrigado, só a sua simpatia. Judite, sim, eu acho que é muito preocupante. Acho que os pais são magníficos. Não tenho dúvidas nenhumas que esta geração dos pais é só a melhor geração que a humanidade já conheceu. Percebo lindamente que então as mães, porque assumem, chamam assim muito essa tarefa, querem corresponder às suas próprias expectativas de mães e, portanto, são dedicadíssimas. São elas que fazem as despesas todas, de saber como é que estão os testes, quem são os amigos, como é que foi a escola, como é que foi o almoço. São as mães que dizem, às vezes com um sorriso absolutamente terno, ele não faz os trabalhos de casa se eu não estiver ao lado dele. Nas escolas, às vezes, diz-se que se os pais pudessem entrar com o automóvel até à porta da sala, o fariam seguramente. E, portanto, sim, eu acho que eles são cada vez menos autónomos até mais tarde, na maneira como arrumam o quarto, na maneira como participam nas tarefas da casa, etc. E isso traz limitações muito significativas a todos eles, que eu acho que os pais não medem como deviam. E qual é que é a solução para isso, Eduardo? São um conjunto de regras, de tarefas, porque depois também é difícil ultrapassar as limitações sociais que existem. Hoje, por exemplo, o Eduardo falava da questão dos pais irem levar os filhos quase até à porta da sala de aula. Mas antigamente nós íamos para a escola sozinhos, num grupo de amigos. Claro. Hoje isso não acontece e é normal que os pais também, por exemplo, tenham receio de mandar os filhos sozinhos, porque de facto não há este sentido, o mesmo sentido de comunidade, coletivo que existia antes. O que é que podem fazer com essas limitações para estimular essa independência, a autonomia, nas pequenas tarefas sobretudo? Bruno, eu acho que há uma fórmula que é uma fórmula de bom senso, que é tudo aquilo que os filhos podem fazer à escala da idade que têm. Neste momento, os pais estão proibidos de fazer por eles, ou de fazer com eles, porque o clássico dos clássicos são as mães, nomeadamente, barafustarem com toda a força que têm contra a desarrumação do quarto enquanto arrumam o quarto. E, portanto, é muito importante que os pais obriguem os filhos a ser autónomos por uma razão simples, Bruno, porque os nossos filhos funcionam como as confederações sindicais e, portanto, os nossos filhos têm a noção que direitos adquiridos não se discutem, e quando percebem que a mãe e o pai são tão presentes, tão participativos, tão empenhados, tão ternos, inclusive na maneira como querem participar ativamente em todas as tarefas, acabam por sentir que, no fundo, sobra pouco para eles e, nessas circunstâncias, vão um bocadinho à boleia e, portanto, quanto tudo o que eles possam fazer sozinhos, quanto menos os pais puderem fazer,
melhor, trabalhos de casa incluídos, Bruno, porque a certa altura cria-se uma dinâmica de dependência que é um absurdo. Eu perco a conta às mães que são advertidas e que levam grandiosos ralhetes por parte dos filhos porque elas não fizeram as tarefas que, em boa verdade, competiam aos filhos. E, portanto, eu acho que esta é a fórmula de bom senso. E não vale a pena os pais e as mães dizerem eu já tentei porque... E isso não resulta. Isso nunca vai resultar de um momento para o outro. Isso vai precisar de insistência, muita insistência, mas se os pais forem determinados e forem exigentes naquilo que de alguma forma entendem que é o que protege de facto os filhos, eu não tenho dúvidas nenhumas que os filhos, à medida que percebem que são mais capazes, tornam-se mais autónomos dentro de casa, mais autónomos fora de casa, mais autónomos fora de casa, tornam-os depois muito mais capazes de tudo o resto, ao contrário do que se passa atualmente, em que começa a ser cada vez mais banal que os pais vão às universidades, Bruno, às universidades, pedir informações dos filhos ou inscrevê-los numa época de exames, como se os filhos fossem absolutamente incapazes de o fazer quando já têm 22, 23 ou 24 anos. Isso foi notícia há pouco tempo de um professor que dava conta dos mails, das reclamações dos pais por questões que deveriam ser já geridas pelos filhos, porque são adultos, estão no ensino superior, claro, são adultos. Claro, Bruno. Mas isso é só, isso só tem que ver com a educação, com o excesso de cultivo desta dependência dos pais, terá a ver com outros fatores? Não, tem sobretudo a ver com isto, Bruno, que é uma coisa absolutamente inadmissível. Como é que é possível que tudo aquilo que nós fazíamos, Bruno, e já agora, quando íamos a pé para a escola, sejamos razoáveis, se calhar nem havia semáforos, agora há semáforos, mas se calhar nem havia semáforos, e íamos, e não morríamos por causa disso. E ir a pé para a escola era uma atividade tão rica como a experiência do recreio, em que se convivia com pessoas, em que se conhecia, em que se falava, em que éramos obrigados a lapidar competências para saber fazer face a muitos desafios. E de facto, não se... Os nossos filhos são de porcelana. Não. Os pais protegem demais os filhos e era muito importante, mas muito importante que os pais não perdessem de vista que quanto mais os protegem, mais os tornam dependentes e mais os tornam frágeis. É preciso dar-lhes liberdade para errarem? Não, é fundamental. É fundamental, Judito, mas que ideia é esta que nós fomos criando que faz com que tenhamos a ideia que os nossos filhos são geniais? Não são. São miúdos sábios, são miúdos inteligentes, mas são miúdos. Precisam de errar e precisam de errar muitas vezes. Quanto mais erram, mais aprendem a recolher os ganhos que todos nós acabamos por ter quando erramos. Os erros doem, inevitavelmente, mas mais tolerantes ficam em relação à dor. Quanto mais nós os protegemos dos insucessos e das dores, mais eles ficam com uma espécie de imunodeficiência adquirida à dor. O que faz que quando eles finalmente tenham uma dor mais forte, enfim, apaixonaram-se por alguém que finalmente lhes diz, olha, afinal eu não gosto de ti. Quando finalmente isso acontece, é um descalabro por ali abaixo, porque não aprenderam a fazer aquilo que é fundamental, que é, às vezes ganha-se, às vezes perde-se, às vezes estraga-se o joelho todo e não se marca nenhum golo, às vezes marca-se um golo sem saber como é que a bola entrou, e isto faz parte de uma aprendizagem absolutamente fundamental, que de tanto nós os querermos proteger, depois faz com que eles tenham cada vez menos capacidades para fazerem frente ao desafio, ao erro, à frustração, ao insucesso, e quanto mais assim é,
mais eles depois ficam, compreensivelmente, diga-se, um bocadinho megalómanos em relação àquilo que são as exigências que colocam sobre os seus ombros e que quanto mais eles se sentem frágeis, mais estas expectativas megalómanas disparam por ali adiante de uma forma mais ou menos imparável. Eduardo, ficamos por aqui hoje. Amanhã voltamos com mais um tema e também as melhoras para essa voz. Obrigado. Muito obrigado. Estamos disponíveis em podcast. Continua a escrever-nos para eduardosá@observador.pt. E Eduardo, até amanhã. Um abraço e obrigada. Obrigado, Eduardo. Um abraço. Um abraço grande para os dois e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.